Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar agora da Série C. Já falamos da Série A, que terminou nessa segunda-feira, 6/6. A Série C também terminou nessa segunda-feira, 6/6. E olha, terminou com uma goleada do Remo em cima do Campinense por 4/0. Passou o trator. Remo, que está cada vez mais firme ali dentro do G8. Vamos lembrar que este ano o campeonato da Série C é diferente. São os mesmos 20 participantes, mas não tem aquela coisa de 10 clubes de um lado, 10 clubes do outro, regionalizado. Não. Agora é turno único, 19 rodadas. Ao término, a gente tem os 8 primeiros colocados que garante classificação para a segunda fase, os 4 últimos caem para a Série D. Então é assim, são 19 rodadas, terminou nessa segunda-feira a nona rodada. E olha, Mirassol segue firme e forte na liderança. Venceu mais uma. O Paysandu, o Papão da Curuzu, é o novo vice-líder. Tá crescendo o Papão, hein? Tá crescendo. Outra coisa, o Remo, o rival do que eu falei que goleou hoje, também se consolidando dentro do G8. Novidades no G8. Volta Redonda finalmente retornou e o São José entrou pela primeira vez. São José lá de Porto Alegre, né? É o Zequinha. E quem saiu? O Manaus saiu e o Ferroviário lá do Ceará também saiu. Na zona do rebaixamento são os mesmos Confiança, Atlético Cearense, Altos e Brasil. Só Confiança venceu e vem com moral, hein? Então essa é a situação. Antes de mais nada, quero convidá-los fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Já fiz da Série B, que terminou no domingo. Hoje eu fiz a Série A. Estou fazendo da Série C. Amanhã faço da Série D. Tudo para você. Certo? Então vamos lá. Vamos começar com o líder Mirassol. Olha, era o duelo dos opostos. O líder com o Lanterna, o Brasil de Pelotas. Mais uma campanha decepcionante do Brasil, hein? Mais uma campanha. Caiu da Série B para C e olha, vai na lanterna agora, hein? Primeiro tempo até segurou o time do Mirassol e tal, pá. No segundo tempo, Osman e o Paulinho fizeram os gols do líder Mirassol. E aí no final do jogo, time empolgadaço. Primeira colocação, 20 pontos. Tá abrindo, né? Se você for pegar o Manaus, que é o nono, tem 13, ele tem 7. Né? Tem 7, vai se consolidando cada vez mais dentro do G8. Mirassol muito bem, né, com o Ricardo Catalá. E o Brasil, sexta colocação, 6 pontos só. É só 3 para os times que estão fora da zona do rebaixamento. Mas precisa se cuidar, hein? Faltam só 10 rodadas, já foram 9. Então tem que tomar cuidado o Brasil. O segundo colocado, como eu falei para vocês, é o Papão, né? O Papão da Curuzu, o querido Paysandu, que olha, ganhou do Ferroviário fora de casa. Jogou lá no Ceará. É, vitória expressiva. Por quê? Porque com essa vitória tirou o Ferroviário do G8. Tirou o Ferroviário. O Marlon, que vem se consolidando aí como um dos artilheiros da competição, 5 gols, ele fez os dois lá. Ele tem 5, só atrás do Cristiano do São José, que também marcou nessa rodada, eu vou falar para vocês. Junto com o Alex Henrique do Aparecidense, que também marcou na rodada. Ou seja, vice-artilheiro, o Marlon fez os 2 gols do Paysandu. Depois, já no final do segundo tempo, o Edson Carius cobrando o pênalti descontou. Moral da história, Papão com 18 pontos, 2 atrás do Mirassol só, vice-líder. E aí, com essa derrota, o Ferroviário saiu do G8 e caiu para a 11ª colocação com 12 pontos. Um só atrás do G8. O São José, o último, tem 13. O Volta Redonda é o penúltimo, sétimo colocado, tem 13 também. Então tá tranquilo nesse sentido. Mas perder em casa vai ter que recuperar fora, hein? Então é o papão. O ABC caiu para a terceira colocação, ele era o vice-líder, caiu para a terceira colocação, porque ficou num empate interessante. Ele empatou com o Botafogo lá em Campina Grande. Oh, desculpa, em João Pessoa. O Botafogo é de João Pessoa. 13 que é de Campina Grande. Oh, lá a rivalidade é grande e não dá para errar, não. Então, em João Pessoa, com o Botafogo, o ABC foi lá e empatou no 0/0. Moral da história: o ABC é o terceiro com 17. O Botafogo lá da Paraíba, lá da querida João Pessoa, também tem 17, quarta colocação. A ABC foi lá e manteve, caiu uma posição, mas manteve tranquilo dentro do G8 e o Botafogo também. Então o empate não foi ruim para ninguém. O quinto colocado é o Remo, que jogou hoje, como eu falei para vocês, nessa segunda-feira, pegou o Campinense, o rival do Botafogo de João Pessoa, o Campinense que é de Campina Grande, meteu 4/0. Espetacular, hein?
espetacular, hein? O Brenner fez mais um gol, foi a 4 gols, também ali tá brigando pela artilharia, né? O Cristiano tem 6, Alex Henrique e Marlon tem 5, ele tá brigando. Eric Flores, Vanilson e o Daniel Freire fizeram os gols do Remo, passeou, atropelou o Campinense, e o Remo é o quinto colocado com 16 pontos, 4 atrás do líder, se consolidando ali também dentro do G8. E para o Campinense, né, o Campinense que já chegou a figurar dentro do G8, está flertando agora com a zona do rebaixamento. É o 16º colocado com 9 pontos, os mesmos 9 pontos do Confiança que está dentro da zona do rebaixamento. Tem que se cuidar, hein? Campeão paraibano em cima do Botafogo, festa e tal. Agora tem que tomar atenção, porque veio da Série D o ano passado, de repente pode cair de novo. Tem que tomar cuidado, foi uma goleada estrondosa, hein? Estrondosa. O sexto colocado com os mesmos 16 pontos do Remo é o Figueirense. O Figueirense que nessa rodada arrancou empate com o Ipiranga, jogão, 3-3, mas um jogão, viu? Gente, o Figueirense fez 1-0 com o Oberdan, aí depois o César empatou com o Ipiranga lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Aí o Wilson, goleiro Wilson, cobrando o pênalti, fez 2-1 ainda no primeiro tempo. Aí depois o André, logo no comecinho do segundo tempo, fez 3-1. Parecia que estava ali sossegado, o Figueirense entrando ali como o vice-líder e tudo, mas olha, Lohan fez 3-2 num golaço de fora da área, num golaço, e aí no finalzinho, já aos 52 minutos, o Vitinho fez 3-3. Bom, saiu, o Ipiranga não conseguiu, né? Já entrou, já saiu, já saiu dentro do G8. Com o empate, ele tem 13 pontos, os mesmos 13 do São José, Gaúcho também. Mas nos critérios ele é 10º colocado, não está dentro do G8. Mas conseguiu um feito, estava perdendo de 3-1, foi buscar os 52 do segundo tempo. E o Figueirense, apesar do tropeço, que era uma vitória 3-1, né? Ele está na sexta colocação, com os mesmos 16 do Remo, e evidentemente o ABC e o Botafogo tem um ponto a mais, o Paysandu tem 2, está bem colocado. Vem fazendo um campeonato legal o Figueirense. O sétimo colocado que entrou na zona do rebaixamento, entrou na zona de classificação, no G8, foi o Volta Redonda, que foi jogar com o Vitória, lá em Salvador, no Barradão, e não tomou conhecimento, hein? Igor Bolt fez 1-0, o Rafinha chegou a empatar por Vitória, mas o Lelê, no segundo tempo, fez o gol da vitória do Volta Redonda. Com essa vitória, 13 pontos, voltou para o G8, sétima colocação, e o Vitória, que vinha recuperando, né? Estava na zona do rebaixamento, foi vencendo, saiu da zona do rebaixamento. Perdeu em casa, mas não voltou para a zona do rebaixamento. 13ª colocação com 10 pontos, mais um ponto só à frente da zona do rebaixamento, hein? Vitória tem que tomar cuidado também. Ó, e detalhe, o Vitória contratou o Rodrigão, aquele centroavante que já passou por vários times, é do Santos por empréstimo. Ele estava no banco de reservas para poder entrar. Brigou lá durante o gol do Volta Redonda, foi expulso no banco. Nem estreou e já foi expulso. Que fase, hein? Que fase terrível. Bom, e fechando o G8, São José. O querido Zequinha. O Zequinha lá de Porto Alegre foi jogar com a Aparecidense e ganhou lá em Aparecida de Goiânia por 2-1. Cristiano, artilheiro do campeonato com 6 gols, fez mais um. Cláudio Maradona também fez. O Alex Henrique, que tem 5, é o vice-artilheiro. Você vê, o Cristiano marcou, tem 6. O Alex Henrique do Aparecidense tem 5, junto com o Marlon do Paysandu. Então, ele descontou. Moral da história. Final do jogo, o técnico Eduardo Souza foi demitido do comando da Aparecidense. Aparecidense que tem 9 pontos, 15ª colocação, muito próximo da zona do rebaixamento, porque o Confiança também tem 9, mas nos critérios está na zona do rebaixamento. Aparecidense veio também, foi o campeão da Série D e na Série C está patinando. E o São José, pela primeira vez, entrou no G8, 13 pontos. E por que ele entrou? Porque o Manaus saiu com 13 também, mas nos critérios ele foi para a 9ª colocação. O Manaus que é o rei do empate, né? O Manaus vai lá e tal, é um time que e jogou com o Altos do Piauí, o Altos está na zona do rebaixamento e empatou em casa 0-0. Mais uma vez, mais um empate em casa. O Manaus saiu, 13 pontos, os mesmos 13 do Volta Redonda, os mesmos 13 do São José que estão dentro, mas está caindo, né? E o Altos, pontinho precioso fora de casa, mas tem 7, ainda é o 19º colocado, está na zona do rebaixamento. O Ipiranga, eu falei para vocês, empatou, é o 10º, o Ferroviário perdeu o 11º, o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu mais uma.
esse Botafogo é frouxo, hein? Foi jogar com Confiança, na zona do rebaixamento, lá em Aracaju, fez 1 a 0 com o Thiago Reis. Não, fez 1 a 0 com o Thiago Reis e tomou a virada. Renan Gorni cobrando pênalti e o Charles fizeram 2 a 1. O Confiança do técnico Felipe, olha, venceu, tem 9 pontos, ainda está na zona do rebaixamento, mas dá sinais de que vai brigar para sair. Tá num viés de alta. E o Botafogo, hein? Thiago Reis fez mais um gol, foi a 4 gols e tal, mas Paulo Baia estreou empatando com o líder em casa, agora perdeu do Confiança, não sei não, hein? Botafogo tá, se você for pegar, ele tá 2 pontos da zona do rebaixamento, 2 do G8 e 2 da zona do rebaixamento. Preocupante. Vitória 13º que perdeu, falei para vocês, com 10 pontos. E o Floresta perdeu em casa. Lembra que o Floresta estava no G4, depois dentro do G8, o tempo todo ali no começo do campeonato. Foi perdendo, agora perdeu em casa no duelo cearense com o Atlético Cearense. Atlético Cearense, dentro da zona do rebaixamento, fez 3 a 2 em cima do Floresta. E olha, os 3 gols do Atlético Cearense foram do volante Leilon. Um volante fez 3 gols. Espetacular, hein? Espetacular. O jogo foi lá no Presidente Vargas. O Luan e o Rendeu Andrade fizeram os gols do Floresta. Floresta 14º com 10 pontos, agora 1 ponto da zona do rebaixamento. Olha que situação. E o Atlético Cearense, apesar da grande vitória, foi a 8 pontos, saiu da lanterna, mas ainda está na 18ª colocação, ainda está na zona do rebaixamento. Situação complicadíssima, hein? Complicadíssima. Então é isso. Mirassol, Paysandu, ABC, Botafogo da Paraíba, Remo, Figueirense, Volta Redonda e São José, G8, zona de rebaixamento. Você tem Confiança, Atlético Cearense, Altos e Brasil. E rapidamente, final de semana que vem já tem a 10ª rodada. Sábado, 11 horas da manhã, Brasil e Ipiranga. Duelo gaúcho, Ipiranga querendo voltar para o G8 e o Brasil sair da lanterna. Veremos. Também em Porto Alegre, outro time gaúcho vai em campo no sábado, dia 11/6 agora. O São José recebe o Floresta. São José consolidado no G8, precisa vencer para continuar. E o Floresta, que já teve no G8, tem que vencer para não ir para a zona do rebaixamento. Hein? 17 horas do sábado, Campinense e Manaus. 2 times que já frequentaram o G8 hoje estão fora. E às 19 horas do sábado, o Atlético Cearense, dentro da zona do rebaixamento, com Vitória, que saiu agora há pouco tempo. Outro jogo lá na parte de baixo da tabela. Domingo nós teremos às 15 horas Altos e Ferroviário lá no Piauí. O Altos querendo sair da zona do rebaixamento e Ferroviário e voltar para o G8. 17 horas ABC e Mirassol. Olha que duelo sensacional. O terceiro colocado da ABC, se vencer o Mirassol, vai a 20, os 20 do Mirassol. E o Mirassol, se vencer, abre 6 do terceiro colocado. Jogão, hein? Quem tiver em Natal, vale a pena. Região, ali por perto. Jogão, ABC e Mirassol, domingo, 17 horas. 18 horas temos Figueirense e Confiança. Figueirense dentro do G8, Confiança dentro do Z4. O jogo vai ser lá em Floripa. 19 horas do domingo, Paysandu e Botafogo da Paraíba. Outro duelo de G4. Não é nem de G8, é de G4. Por quê? O Paysandu, segundo colocado com 18, ele vai receber o Botafogo, que é o quarto colocado com 17. Se o Paysandu vencer e o Mirassol perder, ele é o novo líder. E o Botafogo da Paraíba vencendo, pode chegar aos 20 do líder. Olha que legal, hein? Você tem, no domingo, você tem ABC e Mirassol, Paysandu e Bota valendo a liderança, hein? Segunda-feira, nós temos em Ribeirão Preto, Botafogo recebendo a Aparecidense, 2 equipes desesperadas ali, querendo entrar no G8, mas também preocupadas com a zona de rebaixamento. Isso é 19 horas em Ribeirão Preto. E às 20 horas, outro duelo de G8. O Volta Redonda, lá em Volta Redonda, 7º colocado com 13, encara o Remo, que é o 5º com 16. Olha que duelo interessante também. E claro, na próxima segunda eu volto com todos os detalhes da 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!